Deus, glória a Deus. Amém. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Pai, nos dirigimos à Tua santa presença nesta manhã. Ó Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e clamamos a Ti, ó Pai, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, continua pelejando por nós, os Teus servos, pelejando pelas Tuas servas, pelejando pela Tua santa e amada igreja, a Tua amada igreja em toda a Bahia, em todo o Brasil, em todo o mundo, Deus Altíssimo. Visita os Teus servos, as Tuas servas, nos dando saúde a cada dia, vigor, destreza no corpo, na alma, no espírito, para fazermos a Tua obra, Senhor. Também nos capacitando, Deus Altíssimo, com a unção do Teu Espírito Santo, com o poder do Teu Espírito Santo, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, com a virtude do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, desempenhar as obras que Tu queres que façamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Continua, Deus Altíssimo, com as Tuas mãos estendidas, socorrendo o Teu povo, Senhor. Que a Tua palavra nos ensina dizendo, no Salmo 46, Senhor, que Tu és, Deus Altíssimo, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Tudo isso, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, nós Te pedimos, no maravilhoso nome que é sobre todo nome, no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no santo nome do Senhor Jesus de Nazaré, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Tu nos concedeste como Redentor bendito. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mais uma vez, amados, estamos aqui reunidos nesta manhã na presença do Deus Altíssimo e nessa oportunidade, meditando na palavra de Deus, na nossa lição bíblica. Nós estamos nesse trimestre, nossa lição bíblica, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O tema do nosso trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 8, hoje, dia 24 de maio do ano da graça de Deus de 2020, a lição de número 8, do dia 24 de maio de 2020, o tema da nossa lição é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo da nossa lição diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 20. A nossa verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Ensinamentos dos apóstolos, estes que foram dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que trouxe a mensagem do Evangelho dos céus para nós, e o testemunho dos profetas também, que a palavra de Deus nos revela que é enviado de Deus para a sua santa e amada igreja. A leitura diária, segunda-feira, diz Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 19. Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Inclusive, nós já meditamos isto na lição número 7. Terça-feira, o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Quarta-feira, Deus
não habita em templo feito por mãos humanas. Quinta-feira, os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Isso se referindo aos apóstolos que foram chamados por Jesus Cristo aqui na sua vinda, os 12 apóstolos, e depois, quando Judas ele traiu Jesus, os apóstolos fizeram uma eleição, nessa eleição entrou Matias, mas a confirmação foi o apóstolo Paulo, que falou-se de Matias e nunca mais se registrou algo no livro dos apóstolos de tanta relevância sobre Matias, como se foi registrado sobre a vida do apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco e outras vezes apareceu a Paulo, trazendo a mensagem e trazendo até mesmo revelações da palavra de Deus para toda a amada igreja. Então, queridos, esses apóstolos que foram testemunhas oculares, o apóstolo Paulo ainda dizia: o Senhor Jesus apareceu a mim. Então, e os demais apóstolos, como Pedro, Tiago, João, são os apóstolos de que a Bíblia fala. E lá em Apocalipse fala do fundamento também da cidade santa, com o nome dos apóstolos. Queridos, eu quero dizer aos irmãos que nós somos herdeiros da igreja primitiva e guardamos a palavra de Deus. A igreja está edificada por meio do ensinamento que Jesus Cristo trouxe dos céus da terra, da palavra profética que foi trazida através do Espírito Santo e registrada nas sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Leitura diária continuando. Sexta-feira, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Então aqui nós vimos sexta-feira, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Aqui tem Isaías capítulo 53, versículo de 1 a 12, é um texto que fala até mesmo de tudo que Jesus passaria, como seria moído por nós, pelas nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu creio firmemente assim, que o que foi revelado nas Sagradas Escrituras são as verdadeiras profecias. As profecias que nós ouvimos hoje, as atuais, nos dias atuais, todas elas têm que ser a cada dia pesadas e ponderadas à luz da palavra de Deus. Elas têm que ser pesadas, ponderadas, examinadas à luz da palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai conceder nenhuma profecia contrária àquilo que ele já revelou na sua santa palavra, as Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui, queridos, a verdadeira profecia, selada pelo Espírito Santo. E ai daquele que tirar ou acrescentar um tio ou um jota a essas palavras. O Senhor Jesus assim nos adverte. Então, essa é a sagrada profecia, a palavra de Deus, dos profetas, e também o testemunho dos profetas, mas também, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, os apóstolos, o fundamento dos apóstolos e as profecias que foram reveladas, inclusive selada com a revelação do Apocalipse, que Deus revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica bem claro que as Sagradas Escrituras contêm a verdadeira profecia e seladas para o fiel cumprimento, como o Senhor Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então, sexta-feira, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 12. Queridos, estas profecias a respeito de Jesus Cristo, muitas delas já se cumpriram, não é? E outras se cumprirão. Por exemplo, essa aqui em Isaías capítulo 53, versículo de 1 a 12, já se cumpriu. Mas, por exemplo, Isaías capítulo 11, o livro do profeta messiânico, Isaías é assim chamado profeta messiânico, Isaías capítulo 11 ainda não se cumpriu, que é o reino milenar de Cristo. Depois os irmãos examine o que diz Isaías capítulo 11 e os irmãos vão entender que essa profecia sobre o milênio vai se cumprir, que primeiro a igreja será arrebatada, haverá o tribunal de Cristo para a coroação da igreja, bodas do Cordeiro nos céus, aqui na terra haverá grande tribulação,
no final da grande tribulação, Jesus voltará com poder e grande glória para estabelecer o reino milenar de Cristo e nós estaremos com ele. Amém, irmãos? E depois do reino milenar de Cristo, a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco de tempo ainda, e quando vir contra a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os consumirá, aqueles que se levantarem contra Jerusalém e o reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra no final do milênio. E então haverá juízo final. E depois do juízo final, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, a nova Jerusalém descida dos céus. Tudo isso, irmãos, está na profecia bíblica. Eu acabei de citar para os irmãos isso aí, e a Bíblia nos revela isso. O apóstolo João recebeu essa profecia, essa revelação na ilha de Patmos, e o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse quer dizer exatamente isso, revelação. Queridos, então vamos continuar, e o sábado, a leitura diária diz: Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Amados, a igreja de Jesus somos nós. Nós verdadeiramente nos reunimos no nosso templo, nossa congregação, amamos a nossa congregação, porque a própria palavra de Deus nos ensina a congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, dizendo: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. Mas a verdadeira igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe encontra em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Efésios capítulo 2, versículo 20 nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, queridos, a verdadeira sabedoria é nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E a rocha eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós vamos aqui continuar na introdução do comentário da nossa lição de hoje. Glória a Deus. Eu queria pedir, por favor, acenda aquelas luzes ali, por favor. As duas, pode ser mesmo. Deus abençoe, meus amados irmãos. Meus queridos, a introdução, melhorou, graças a Deus. A introdução da nossa lição de hoje, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 19. Também já meditamos sobre esse tema. O apóstolo Paulo compara a igreja como um edifício em construção. Efésios 2, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Efésios 2, 22. Nesta lição, estudaremos
cada um desses aspectos. O apóstolo Paulo, ele também escreve dizendo que ninguém pode colocar outro fundamento além deste que já foi colocado, o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, que foi dada aos apóstolos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando esteve aqui na terra. Glória a Deus. Um edifício espiritual. Comentário 1, item 1. Aqui fala do santuário judeu, irmãos. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Efésios 2, versículo 14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Efésios 2, 18 e 19. Eu estava ouvindo um programa de ensino da Palavra de Deus, uma rede evangélica, e um determinado grupo de irmãos, que eu não vou citar a denominação, eles insistem em guardar essas leis cerimoniais, dizendo que essa parte não foi abolida, porque se aboliu a lei, aboliu o pecado. Jesus cumpriu toda a lei, meus queridos. Ele veio cumprir toda a lei, e essas cerimônias que havia no Antigo Testamento, de lavar os copos, de ter o ritual cerimonial, inclusive os judeus precisavam disso por causa da dura cerviz, e muito além disso, muito mais além, era necessário que o sumo sacerdote oferecesse um sacrifício primeiro por ele mesmo, um cordeiro sem mácula, sem mancha por ele mesmo, para depois oferecer pelo povo. Queridos, isso já passou. Jesus já veio. O cordeiro agora é Jesus. A Bíblia diz, o profeta João Batista, olhando para Jesus, disse assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que João Batista disse isso? Porque os judeus precisavam entender que não precisava mais de lei cerimonial nenhuma. Jesus já fez tudo por nós. Basta receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, queridos, não vamos nos apegar a essas questões que o Antigo Testamento fala tanto para que o povo de Israel tivesse agora uma preparação. João Batista veio, inclusive, como voz do que clama no deserto, preparando as veredas do Senhor, preparando o povo para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João Batista chegou a dizer que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Meus irmãos, eu quero dizer aos queridos irmãos que inclusive os mistérios revelados na palavra de Deus são para nós, a igreja de Deus, e não tem mais separação entre judeus e gentios. Nós somos agora a igreja eleita do Senhor Jesus Cristo, independente de raça, tribo, língua e nação. Aquele que aceita Jesus Cristo agora foi feito igreja de Deus. Esse é o tema principal da carta aos Efésios. A graça de Deus trazendo esta copiosa bênção da salvação a todos os homens, e dos dois povos, gentios e judeus, Deus fez um povo só, a igreja de Deus. Então, queridos, formou uma nova humanidade, a igreja de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. Que bênção, irmãos, que maravilha. Comentário 1, item 2. O santuário cristão. O que nos diz o comentarista da lição? O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios 2, versículo 22. No qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus.
O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis 8:27. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, tornaram-se igreja de Deus. Sendo igreja de Deus agora, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Neste templo, nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu estou insistindo, irmãos, em falar essas referências, porque tudo está na Bíblia. Depois, pegue sua Bíblia. Faça uma conferência de tudo isso que está sendo escrito aqui, para que nós tenhamos uma base bíblica, base da palavra de Deus, para não nos deixarmos entrar nessas questões que não levam à edificação de pessoa alguma. Nós precisamos, irmãos, buscar mais a Jesus Cristo, receber a salvação e ficarmos firmados na rocha que é Ele mesmo. Quem já recebeu a salvação, nós já recebemos, amém. Vamos ficar firmados na rocha que é Jesus. Quem não recebeu ainda, não aceitou Jesus, procura aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e também ficar firmado na rocha eterna que é Jesus, esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Comentário 1, item 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento, servindo de pedra angular. Assim eram as edificações. Então, por esse motivo, foi usada essa questão de se referir a Jesus como a pedra angular, a pedra basilar da igreja, a pedra principal, a principal pedra. Amém, irmãos? Amém. Queridos, e esse templo que somos nós, edifícios de Deus, edificados, somos nós, e habita em nós o Espírito Santo. Apesar que o templo de Jerusalém teve a sua importância, mas agora, irmãos, a maior importância não é o templo físico. E eu creio que essa pandemia está ensinando muitas pessoas, inclusive até cristãos, estão sendo ensinados que o templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Verdade. Não importa onde nós estejamos, ou em casa, somos templo do Espírito Santo de Deus, igreja de Deus. Somos a igreja de Deus. Na congregação onde nós congregamos, no templo físico, congregação, somos o templo do Espírito Santo, a igreja de Deus. Glória a Deus. No trabalho, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Na escola, estudando, no caminho, no transporte, onde nós estivermos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, igreja de Deus. Isso está sendo ensinado. Deus, Ele sabe como trabalhar e ensinar. E nós não podemos fugir ao que está escrito na palavra de Deus. Nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. Amém, irmãos? Amém. Amém. O crente, até dormindo, Deus está usando ele e revelando e abençoando. E quando ele acorda, já acorda na direção do Espírito Santo de Deus, agradecendo a Deus as revelações. Assim, Deus age com a sua santa e amada igreja. Ele habita em nós 24 horas por dia. Vamos dar lugar a cada dia e a cada dia agradá-lo ao Senhor nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos,
Cristo, a principal pedra, já falamos sobre isso, e aqui o comentário 8 em 4, ele vem corroborar esse ensino, fortalecer esse ensino. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22. Já havia essa profecia nos Salmos e nos profetas. Eu gosto muito de me referir à profecia bíblica, como diz Jesus Cristo, os Salmos e os profetas, apesar de que existem pessoas que reafirmam que tem um valor. A profecia ainda hoje tem, Deus usa os seus servos, os profetas, mas como eu já disse, toda a profecia ela tem que ser olhada, analisada, pesada, à luz da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele não vai dar nenhuma profecia que seja contrária às Sagradas Escrituras, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, Salmo 118, versículo 22, nos afirma que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou-se a cabeça de esquina. Marcos 12, 10, Jesus afirmou isso. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos 4, 11, 1 Pedro 2, 7. Existe um ensinamento herético de que Pedro seria a pedra da igreja. De maneira nenhuma. A pedra principal, a rocha, é Jesus Cristo. Aleluia. Os apóstolos, inclusive, receberam de Jesus o ensino. O fundamento que os apóstolos têm foi dado por Jesus. Irmãos, que tristeza nossa se Pedro fosse a pedra na qual a igreja estivesse fundada. Pedro não teria essa capacidade, nem esse poder para tal, nem tampouco ele nunca disse isso. Ele próprio disse que Jesus Cristo era a própria pedra principal. Aleluia, glória a Deus. E os apóstolos também fizeram isso. Quem fala tal coisa, se referindo a Pedro como pedra basilar da igreja, precisa se converter e aceitar a Jesus de novo. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Senhor Jesus Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Esta rocha é Cristo Jesus. Mateus 7, 24. Comentário 2. O fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos, irmãos, comentário 2, item 1, o termo grego apóstolos é enviado ou mensageiro. Na verdade, apostoloi. Apostoloi, no grego, apostoloi quer dizer apóstolos, né? O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, e literalmente são, que eu já expliquei aos irmãos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim também, como eu expliquei aos irmãos, o apóstolo Paulo, que depois foi incluído no lugar de Matias, como nós vemos, porque o apóstolo Paulo, ele teve essa revelação dada por Jesus e teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco após Cristo ressurreto. Aqui nos diz a lição: assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos, capítulo 6, versículo 2 a 4. E nós vimos a confirmação que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para escrever várias epístolas para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto naquela época como para os dias de hoje ainda. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e nós somos herdeiros dessa igreja primitiva. E a mensagem de Cristo que ele trouxe para a igreja é o fundamento dos apóstolos. Amém. O fundamento não é, digamos assim, em estrito senso, dos apóstolos propriamente dito, deles. Não foi emanado por eles, mas o fundamento foi dado a eles. O ensino foi dado a eles pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
E ninguém pode pôr outro fundamento além desse que Jesus já deu aos apóstolos e foi transmitido para a igreja. Nós somos herdeiros da igreja primitiva. Amém, irmãos? Amém. Comentário 2, item 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Acabei de falar aos irmãos isso. Então, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, as sagradas escrituras que eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente do Senhor Jesus Cristo. Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3, 2 Pedro 3,16. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui, que o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, mas a doutrina que eles ensinavam e que receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas hoje, queridos, estão fundamentadas em pessoas, e é isso que traz um grande prejuízo para a igreja. Tem pessoas, e tem até determinadas igrejas, que eles estão olhando, claro que os homens de Deus devem ser, digamos assim, orar por eles, honrados, são homens de Deus, mulheres de Deus, honrados, respeitados como servos de Deus, mas, irmãos, essa honra que é dada aos pastores, aos servos de Deus, às servas de Deus, aos que estão à frente da obra, os bispos, assim sucessivamente, e até aqueles que são chamados apóstolos, essa honra é porque nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Então, queridos, toda honra, todo louvor e toda glória é Jesus. Amém. Porque o homem sem Deus é um réu. O homem sem Deus é um vil pecador condenado à perdição. Mas graças a Deus que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pela multiforme graça de Deus, agora Deus nos colocou os nossos pés firmados sobre a rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, todo mérito é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que o nome dele seja glorificado. Não vamos nos deixar levar pelo ofício que alguém recebeu na igreja. Mas, queridos, a honra e glória é do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos ao pé da cruz e fomos chamados para servir a Ele da melhor forma e glorificar o nome dele nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O fundamento não são os apóstolos em si, os 12 apóstolos da igreja em si, não foram eles, mas a doutrina que eles ensinavam, as sagradas escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É nessa doutrina que nós somos firmados. Esse é o fundamento da igreja. O fundamento dos apóstolos é o ensino que eles receberam de Jesus. A doutrina que Jesus ensinou diretamente a eles. Assim, queridos, como não se dá depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, que é a palavra de Deus. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. O fundamento é esse dos apóstolos, a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia de Estudo Pentecostal ainda ratifica, ou seja, reforça, que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Mas o próprio Jesus disse isso. Ainda aquele que acrescentar um tio ou um jota às suas palavras. Nós temos que pregar o Evangelho integralmente como ele é. A palavra de Deus sem acrescentar e nem tirar. Esse é o fundamento da igreja e dos apóstolos. O que Jesus nos ensinou. A doutrina que recebeu os apóstolos diretamente de Jesus. E nós somos herdeiros dessa igreja primitiva. Amém, amados irmãos? O comentário 2 item 3 diz: o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem
da frase em Efésios 2, apóstolos e profetas, indica tratar profetas também da igreja e não só do Antigo Testamento. Eu quero até referendar isso aqui. Tem profetas na igreja hoje? Tem. Como tinha no Antigo Testamento? Tem. Né? Mas adiante Paulo assegura que a compreensão do ministério no passado estivera oculto e de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito Santo dos profetas no Novo Testamento. Assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, perfazem também o alicerce da igreja de Cristo, porque tem profecia também no Novo Testamento. O apóstolo Pedro foi usado como profeta também, o apóstolo Paulo foi usado como profeta também, o apóstolo João foi usado como profeta também. Agora o que eu quero dizer, irmãos, que as profecias atuais, lembre-se disso, que Deus não tem profeta na igreja? Tem, mas nenhuma profecia atual pode nem tirar, nem acrescentar o que já foi agora selado na palavra de Deus. E os irmãos podem observar que o próprio Senhor Jesus fala a João que essas palavras estão seladas, as palavras da profecia estão seladas. Então, queridos, nenhuma profecia de particular interpretação, nem tampouco pode se acrescentar às profecias do que já teve no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nem tampouco no Novo Testamento. E nós vemos isso, que essas profecias foram seladas no livro do Apocalipse. Se os irmãos observarem o que o Senhor Jesus diz ao apóstolo João no livro do Apocalipse sobre selar a profecia, e que essas palavras não podem ser acrescentadas e nem tiradas. Foi o último livro revelado na palavra de Deus, a última revelação pelo Espírito Santo e escrita, selada, foi nas Sagradas Escrituras, foi no livro de Apocalipse. Tem revelações hoje na igreja ainda, pastor? Tem. Tem profetas na igreja hoje, pastor? Tem. Graças a Deus por isso. Mas todas as profecias que acontecem atuais têm que ser de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Não pode ser um ensino contrário à palavra de Deus. Tem que ser um ensino de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, a profecia que foi selada às Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Eu vou ler para vocês aqui, porque é bom nós lermos na palavra de Deus, para que não fique nenhuma dúvida. Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia, última revelação. Capítulo 22, último livro da Bíblia, Apocalipse. Também no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, último capítulo, versículo de número 18 em diante. Os últimos versículos, 18 até o 21. Apocalipse 22, 18 em diante. Nos diz a palavra de Deus: porque eu testifico a todo que aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, está bem claro, né, queridos? Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então não pode nem acrescentar e nem tampouco tirar. Então as profecias, tem profeta na igreja? Tem, mas nenhum profeta pode trazer uma profecia contrária à palavra de Deus, porque senão não é profecia de Deus. Porque quem dá a profecia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai dar uma profecia contrária à palavra de Deus que ele mesmo inspirou. Amém, meus queridos? Amém. Então não pode nem acrescentar e nem tirar. Por isso que nós temos que examinar e provar os espíritos para ver se aquele espírito é de Deus. A profecia dada pelo Espírito Santo foi selada na palavra de Deus. E as profecias que Deus dá hoje, através na igreja, pelos seus profetas, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, selada nas Sagradas Escrituras. Então, queridos,
versículo de número 20 e 21. 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim é encerrado o livro de Apocalipse. A revelação dada ao apóstolo João na ilha de Patmos está revelado e registrado na palavra de Deus. Então, queridos, não vamos nos deixar enganar. Vamos a cada dia guardar a palavra de Deus e examinar as Escrituras e examinar as profecias para que estão de acordo com a palavra de Deus e vivemos segundo a palavra de Deus. Comentário de número 3 fala: edificados para a morada de Deus. Comentário 13 tem um diz: edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Efésios 2, 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a quem? A Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar, a viver o fruto do Espírito. O desenvolvimento, queridos amados irmãos, prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Efésios 2, versículo 21, nós já meditamos nesta manhã. O comentário 13 tem 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo non, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar, o encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. Separado do pecado, então, o cristão, que pertence agora a Cristo, passa a viver em santidade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe agora o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versículo 22, como nós já meditamos nessa manhã. O comentário 3, item 3, diz morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima com Deus. Como já vimos, o cristão, os salvos, nós nos tornamos templo santo no Senhor. Efésios 2, 21. Isso indica que Deus habita, amados, em nós por meio do seu Espírito. Efésios 2, 22. E que tal afirmação ratifica, fortalece, corrobora o que está escrito na palavra de Deus, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão. Amém. Bem como no corpo inteiro dos crentes, como também na igreja numa totalidade, formado por todos os salvos, sejam judeus ou gentios, não importa se é a raça, tribo, língua ou nação, aquele que é salvo por Jesus Cristo, nós somos feitos agora igreja de Deus. Deus habita em nós, tanto individualmente como salvos por Jesus, como também coletivamente na congregação dos santos, o povo do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? A igreja do Deus Todo-Poderoso, comprada, lavada, remida no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Amém.
Conclusão da nossa lição, queridos. Nos diz a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. A pedra angular, irmãos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, não pode ser substituída, glória a Deus. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, porque essa doutrina os apóstolos receberam diretamente do Senhor Jesus Cristo. Aí as profecias foram dadas ao profeta Isaías no Antigo Testamento, dada também pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos a palavra de Deus sendo trazida para que o povo se preparasse para receber Jesus. E agora os profetas falaram no Antigo Testamento, no Novo Testamento também Deus usou profetas como Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, né? João também no Apocalipse. Irmãos, essa profecia que foi dada na Sagrada Escritura é para nós estarmos vivendo a palavra de Deus, firmados na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aguardando, amados, o grande dia do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus Cristo, que é a própria rocha eterna, na qual nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos firmados, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos então com o Senhor Jesus Cristo na glória, e então por toda a eternidade, louvando o seu nome e o nome do Deus Altíssimo, para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém.